Abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro. Quero tratar de um assunto com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração essas semanas. Capítulo 1 de 2 Pedro. O capítulo é o 1 e o versículo do 3 em diante até o 12. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concebida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Os irmãos que estão em casa, diga se está tudo bem com o som e a imagem, para que os irmãos possam nos ajudar naquilo que está sendo feito aí via internet. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto onde Pedro está escrevendo para uma igreja e ele dá uma informação muito importante sobre a fé. Nós temos uma grande dificuldade hoje, como cristãos. Ela não é só de hoje, mas é de sempre, porque esse texto não foi escrito hoje, foi escrito há muitos anos atrás. E o texto diz que falar que tem fé é fácil. Dizer que eu tenho a fé é simples. E a maior dificuldade nossa como cristãos é literalmente essa, é fazer não o que os outros dizem, mas é fazer o que a gente diz que acredita. Nós falamos que acreditamos na volta de Jesus, mas muitas vezes não estamos esperando ela. Nós falamos que acreditamos em cura, mas basta vir uma dor de garganta que nós ficamos todos perdidos. Nós falamos que cremos em novos céus e nova terra. Quando morre alguém, a gente se desespera. E aí fica uma pergunta: se eu acredito, se eu creio, por que eu só estou falando e não estou aplicando? E nós temos visto que no tempo que vivemos, todos aqui, se perguntar, vão dizer o seguinte: eu acredito em Jesus. Num sentido geral, todos os cristãos vão dizer que eles têm fé em Jesus Cristo. E o que significa ter fé em Jesus Cristo? Hoje eu estava orando e falando com Deus sobre o que tem acontecido hoje. A inconstância de quem se diz cristão. O normal hoje é ser cristão fraco. O normal hoje é ser cristão oscilante. O normal hoje é ser cristão que vai e vem. Quem deseja ser um cristão certo, quem deseja ser um cristão firme, alguns até dizem, está mentindo, está fingindo, está querendo ser religioso. Biblicamente não existia os cristãos que nós vemos hoje. Eles não desistiam por causa da dificuldade. Eles não fugiam da fidelidade, eles fugiam do perigo. E hoje nós, com a justificativa de fugir do perigo, estamos fugindo da fidelidade. É importante nessa noite deixar isso bem claro. Um cristão, quando ele está numa igreja, que o pastor roubou, mentiu, enganou, que alguém brigou com ele, ele não vai para o mundo, ele vai para outra igreja. Um cristão que sai de uma igreja porque alguém está roubando, está ferindo e vai para o mundo, ele usou o erro do irmão para justificar o seu erro.
Então, nessa noite, nós temos que refletir se nós aqui estamos dizendo que somos cristãos, qual é a nossa visão de Cristo? Qual é a nossa visão sobre quem é Cristo? E qual é o nosso papel, irmãos? Porque se ser cristão não é estar aqui, não é só carregar o nome, não, é muito mais que isso. E se todos nós dizemos, eu sou cristão, teoricamente, nós teríamos que saber o que está escrito em Gálatas 2:20. Se todos que se dizem cristãos estivessem se envolvendo com aquilo que é cristão, nós estaríamos melhor. Perceba uma coisa, quem é que é profissional independente assim, que faz alguma coisa que gosta? Quem é? Levanta a mão. Quem faz uma coisa que gosta? A primeira vez que você foi fazer, foi difícil ou foi fácil? A segunda vez foi mais difícil ou mais fácil? Com o tempo, você foi ficando tranquilo. Tem irmãs aqui que faz unha, por exemplo. A primeira unha que ela fez, ela tirou um pouco da carne. A pessoa reclamou. Ou, depois de um tempo fazendo unha, ela nem olha para a unha, ela fica olhando para a mulher conversando e olha o dedo, ó. A experiência gera crescimento. Na igreja não está acontecendo isso. Os velhos estão ficando cada dia mais oscilantes, atrapalhando os novos. Porque os novos estão olhando os velhos e falando, mas se o velho está desse jeito, por que eu vou continuar? Quanto mais tempo passamos na igreja, vamos ficando mais fracos. Alguém até diz, não, mas não está adiantando, eu estou desanimado. Gente, o tempo teria que gerar para nós alegria, fidelidade. Se nós somos cristãos, nós temos que se lembrar do que está escrito em Gálatas 2:20, aonde diz o seguinte. Colocou aí Gálatas 2:20? E já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa ideia de cristianismo sumiu de nós. Perceba uma coisa, se Cristo vive em mim é o que diz Paulo. Mas ele fala uma coisa que a gente tem que entender. Você já foi crucificado? Ser crucificado significa morrer. E ele é muito claro, ele fala, meus irmãos, eu estou crucificado com Cristo. E ele diz o seguinte, não sou mais eu quem vivo. Isso quer dizer o seguinte, a minha vida, não quem comanda ela, não sou mais eu. Quem comanda ela agora é o próprio Cristo. E Cristo não te conduz para o pecado. Cristo não te conduz para a tristeza. Cristo não te conduz para a depressão. Cristo não te conduz para desespero. Cristo te conduz à presença de Deus. E na presença de Deus tem fé, tem esperança, tem recomeço, tem paz, tem alegria. Agora nós estamos dizendo que somos cristãos, mas não morremos. Carregamos aquilo que veio do passado nas nossas costas. Seja erro, seja acerto, seja vaidade. Queremos trazer para o cristianismo o que eu estava no mundo usando. E aí, meu irmão, isso não gera diferença. Mas se você está aqui e você diz que é cristão, isso tem que estar claro no seu coração. Espera aí, eu vivo agora na fé. Viver na fé, meu irmão, não é fácil. Porque você tem que se lembrar do que diz Paulo aos Filipenses. Ele diz o seguinte, eu aprendi. Está contente em tudo. Aí ele fala, eu sei passar até fome, irmãos. Paulo estava contente quando estava passando fome. Paulo estava contente quando estava preso. Paulo estava contente quando tinha muito. Ele fala, eu sei ter muito, mas também sei ter pouco. E aí ele fala o seguinte, porque eu posso todas as coisas... E nele, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo, mas não porque é bom, mas é porque tem um Cristo que ele te fortalece. Mas se eu não estou crucificado, se a minha vida não é a vida na fé, é uma vida do que eu estou vendo. Quando eu estou vendo, tá bom. Eu estou vendo, irmãos, eu estou vendo, estou bem. Ou eu vou comer, estou vendo a comida, estou vendo as panelas. Ah, eu vou vencer, estou vendo o dinheiro no bolso, estou vendo tudo acontecendo. Isso não é fé. Fé é uma certeza que eu vou viver aquilo que não se pode ver.
Mas é preciso para fazer isso, se crucificar. E ninguém quer falar mais disso hoje. É um mundo da liberação. Seja quem quer, faça o que quer. A gente está vendo aí. E isso tem trazido o quê? Um cristianismo sem motivação. Um cristianismo sem ânimo, sem expectativa, sem alegria. A gente vem num culto, a gente entra numa igreja e a gente acha que a gente só está na igreja. Não! A gente tinha que entender o seguinte: eu estou na presença do Todo-Poderoso. E ele disse que quando eu entrar na presença dele de todo o coração, o que acontece? Eu acho ele. Não adianta entrar na presença de Deus se não for de todo o coração. Quem entra na presença de Deus, irmão, só para cumprir a tabela do horário político, quem entra na presença de Deus só para depois falar, não, mas eu orei, eu fiz a campanha de madrugada, mas era de todo o coração? Porque só acha ele quem busca de todo o coração. Aí o texto que você abrindo aí, Gálatas 5, 24, vamos ler? Paulo também diz outra coisa para aqueles irmãos. E os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Só que tem um detalhe no versículo. Não é quem é cristão da igreja, é os que são de Cristo. Não é os que são da igreja católica, da igreja presbiteriana, da arminiana, da calvinista, não. Os que são de Cristo, eles já crucificaram as suas paixões. Agora nós estamos na igreja e as paixões estão dentro da gente. E a gente diz, eu matei o velho homem, matou nada. Nós temos que nessa noite entender que Deus nos chama a entender nessa noite o que é ser um cristão. O que é ser eu estou crucificado realmente, irmãos? Ou eu estou vivendo como o mundo vive? Ou eu sou igual ao meu vizinho que não crê em Deus, é até ateu? Muitas vezes eu não falo o que eles falam, mas a minha atitude mostra que o que ele fala é menor do que a minha atitude, porque eu estou na igreja, eu conheço Jesus. Abra sua Bíblia, olha o que vai dizer o texto, porque esse crucificado, alguém, né, eu e o Lucas estavam num carro, sábado, domingo, não sei quando, e tinha um testemunho aqui na rádio italiana, que um jovem leu a Bíblia, pequeno, e ele leu o texto, que se o teu olho te fizer pecar, arranca o teu olho, se a tua mão, e diz o rapaz estava falando na rádio, que é como interpretar a Bíblia, né? Um programa de rádio, de uma rádio evangélica aqui em Torino. E aí o jovem leu que se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Ele era ladrão. O que ele fez? Ele foi lá e arrancou os braços. Irmãos, até o rapaz que estava falando disse, a Bíblia tem que ser... É uma pessoa... Irmãos, é falta de sabedoria demais. Porque Jesus usou uma hipérbole para dizer para nós que é mais importante o céu do que tudo que você pode pegar. É mais importante o céu do que tudo que você pode ver. E aqui, quando a gente está falando de se crucificar, não vai sair daqui e se crucificar numa cruz, não é isso não. Aqui está falando de uma crucificação que parece que sumiu da nossa igreja, no sentido geral do termo. Olha o que diz o texto, abre aí, por favor. Romanos capítulo 6. Vamos ver o versículo de número 1 e versículo 2. Porque as pessoas não entendem o que significa esse morrer. Porque eu me batizei, continuo com o mesmo corpo. Vai continuar. Mas você morreu para uma situação. Olha o que ele diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí, irmãos, tem a resposta bem clara. De modo nenhum. Porque alguém leu, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar bastante aqui para vir mais graça, meu irmão. De modo nenhum. E aí ele traz uma mensagem que a gente tem se esquecido. Nós que estamos mortos para o pecado, escute isso. Como viveremos ainda nele? Agora me explique. Cristão que diz, eu fui crucificado com Cristo. Então, se ele foi crucificado com Cristo, ele está morto. Morto para o pecado. Aí Paulo diz, como pode quem está morto se levantar e comer? Não pode. Como pode quem está morto sentir desejo de ir para a praia? Não pode.
Quem está morto sentir desejo, não pode. O que ele está dizendo? Quem nasceu de novo, quem foi crucificado, não tem prazer no pecado. Aqui nós não entendemos, você pode pecar? Pode, mas não com prazer. Você não vai ter prazer em viver o pecado. E nós temos muitos irmãos dizendo, eu não consigo. Então você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo não fica olhando o pecado e admirando o pecado. Aí ele continua, versículo 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado. Aí alguns, olha isso aqui, irmãos, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora nós falamos que morremos para o pecado, mas em Cristo nós não somos vivos. Nós não falamos de Jesus para ninguém, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós ficamos naquele negócio, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e nós vamos passando anos após anos dentro da igreja, e vamos se transformando em pessoas que só vão na igreja, e quem encontra a gente, não temos nada para falar de Deus, não temos nada para dizer, ei, levanta, Deus pode te curar, ei, tem esperança, Deus pode te abrir uma porta, acalma o coração. Mas às vezes a gente encontra um crente, quando fala com ele, ele está dizendo assim, não dá não, está difícil. Irmãos, difícil é normal para o cristão. Jesus disse, vocês vão ter o quê? Aflições. A gente está fazendo o quê, irmãos? A gente não está entendendo o que é ser crucificado. Aí tem um evangelho hoje que é o evangelho da felicidade. Se eu estou feliz, aqui tem Deus. Se eu não estou feliz, não tem nada a ver com felicidade, irmão. Evangelho não tem nada a ver com a sua felicidade. Tem muita gente aí feliz no pecado. É preciso nessa noite ler o texto e fazer o seguinte, eu não posso mais porque eu estou morto. Irmãos, você está morto por pecado. Se você está aqui nessa noite e você não está morto por pecado, vai orar um pouquinho mais. Alguma coisa aconteceu de errado aí no percurso. E você está olhando o mundo. Porque quando a gente olha o mundo, irmãos, tem esperança? Seja sincero. Tem esperança? Tem não. É todo mundo matando todo mundo. Você é o que você tem. Se tem dinheiro, mano, você pode ser o que quiser. Pode ser o que quiser. Pode raspar o cabelo, pode pintar o cabelo. Se tem dinheiro, pode andar meio nu por aí. Pode fazer o que quiser. O povo faz vista grossa. Algumas coisas, dependendo do tanto de dinheiro, vira até moda. Mas quem é cristão entende que tudo que é pecado não tem o prazer nele. E não é isso que a gente tem visto hoje. A gente vê uma igreja que compactua com o pecado. A gente vê uma igreja que chama o pecado para dentro dela, para poder deixar as pessoas confortáveis dentro dela. Nós vemos as mensagens sendo pregadas para que os pastores sejam reconhecidos como grandes exegetas, grandes homens de Deus, e aí fica um cristianismo sem Cristo. Irmãos, quem é grande aqui é Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Quem te perdoa de tudo é Jesus. Então comece a se preocupar um pouco mais em agradar Jesus. Comece um pouco mais a entender o que você está fazendo aqui em nome de Jesus. Comece a entender que a dificuldade não pode te levar para o pecado. Ela pode te deixar triste, mas eu estou triste caminhando com Jesus. Quando você estiver triste e você é um cristão, você não vai pecar. Você vem para a presença de Deus. Asaf ficou triste ou não ficou? Ficou, está escrito. Ficou triste. Ele chega a dizer o seguinte, quase me desviei, hein? Mas aí depois ele reconhece dizendo o quê? Eu estava como um animal irracional. Mas ele fala que tudo mudou quando ele foi aonde? Foi beber, saiu da igreja? Não, quando eu entrei na presença de Deus. Que bom seria que os irmãos, quando tivessem aí num dia meio difícil, me ligassem e falassem, abre a igreja lá, pastor. O que foi? Eu estou meio louco, quero ficar lá um tempo orando. Vamos, abre lá a igreja, vem para a igreja orar. Mas nós não temos feito isso. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Porque essas declarações que nós somos cristãos, eu acho que o problema não seria a declaração, né? Mas sim o fato de não ser um cristão. Vamos ler Hebreus 5. Abra aí Hebreus 5. Tem algo errado e não é com Deus, irmãos. Se estamos admirando o pecado e desejando,
Nós estamos perdidos em nós mesmos. Acharam? Hebreus capítulo 5, verso 12, vamos ler? Eu estava orando hoje pensando o seguinte, o fato de fazer uma declaração falsa, que eu sou crente, mas eu não sou, fica um descrente no corpo de crente. Fica um menino no corpo de homem, uma menina no corpo de mulher. E menino faz o quê? Menino faz birra, menino fica falando na hora que não é para falar, menino não respeita, menino não tem entendimento do que está acontecendo, menino é corrigido, menino. E aí fica crente assim, crente velho de igreja, mas que para falar com ele tem que falar devagar, porque se falar a verdade ele vai fazer uma birra. Crente que não quer ninguém corrigindo ele na realidade, que é todo mundo fingindo, porque criança não gosta disso, o mundo, né, da fantasia. Mas nós temos que entender, olha o que o texto bíblico diz. Se você está fazendo uma declaração que é cristão e está brincando, olha o que diz o texto. Porque devendo já ser o quê? Ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento ou mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas escute isso daqui, porque isso aqui é importante meditar. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, leia devagar para você entender, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Essas pessoas são melhores que nós? Não. Só que essas pessoas, a Bíblia diz, elas são assim por causa do costume. Sabe o que é isso? Fazer todo dia. Não importa, você não fica porque tem gente que assim, fica uma semana crente, me liga, ora, oh, glória. Mas não, 3 meses some. Aí fica uma semana crente, lê a Bíblia toda hora, tá andando assim. Depois passa 3 meses. Ei, não é assim que funciona. A Bíblia diz que tem que ser firme e constante. Constante não diz que é rápido, nem que é devagar. Diz que é constante. Alguém que anda assim, ó, nunca anda, ele é constante. Até a gente brinca às vezes, você tem um time que sempre perde, não reclame, ele é constante. Até perder sempre é uma constância, porque constante não tem nada a ver com ser rápido ou devagar, não, tem que sempre ter o propósito. Eu leio minha Bíblia todo dia, eu falo com meu Deus todo dia, eu me comprometo todo dia. Aí o texto diz o seguinte, se você, pelo tempo, ainda tem que dar leitinho, irmãos, e não é isso que acontece hoje. Você tem que voltar a ensinar os primeiros rudimentos. Tem que pegar um crente de 30 anos na igreja e falar, meu irmão, você tem que ler sua Bíblia, filho. Você tem que vir nos cultos. Você precisa orar. Você não pode dar trela para o diabo, não. Quando você sentir tristeza, você tem que procurar alguém, você tem que ir na igreja. Não para. Não, mas não, meu irmão. Irmão, não mudou o jeito do diabo trabalhar. O diabo trabalha enganando, dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Depois a conta chega e aí não tem o que fazer, porque a gente está acostumado com uma igreja que está vendendo bênção. E como hoje tem gente que vende, o que você faz? Você não é fiel com Deus. Você vai lá e compra. Vai lá e compra. Tem gente aí vendendo. Oração. Tem até as brincadeiras, né? Faz o Pix. Não sei como seria aqui, seria o Satispay? Aqui não tem Pix, né? Não. É uma decisão nossa. Aí você lê o texto e diz o seguinte, pelo tempo, olha o que Paulo está falando naquela igreja. Eu creio que é Paulo que escreveu, ok? Vai dar uma briga teológica, mas deixa essa briga teológica para depois. É Bíblia, é de Deus que está falando, usando alguém para escrever. Pelo tempo, você já deveria ser mestre. O que é mestre? Nós temos o mestre de obra. Ele é melhor que todos os pedreiros que estão ali ou não? É, ué.
Teoricamente, sim. Ele é um mestre de obra. Deu problema, chama ele. Não dá aqui, tá torto. Peraí que eu já sei o que fazer. Joga mais reboco, põe uma tela, porque esse reboco ficou torto. O mestre vem e resolve. Aí ele diz, pelo tempo que vocês estão na igreja, vocês já deveriam ser mestres. O que é isso? Vocês já deveriam estar ensinando alguém, passando para frente a mensagem. Mas em vez disso, eu tenho que voltar e falar para vocês os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha como isso é triste para nós, como igreja. Aí você tem uma geração que não lê Bíblia, irmãos. Lê versículos. E quando lê versículos é para apoiar o seu desânimo, porque só está desanimado porque não está tendo comunhão com Deus. Aí fica pegando versículo isolado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eita agora! Oh Jesus! Eita que habita a sombra, oh meu Deus! E vai falando. Mas não lê a Bíblia, não medita na Bíblia, não entende que essa vida, irmãos, entenda uma coisa, sofrimento não deveria desanimar ninguém. Biblicamente, os crentes não desanimaram por causa do sofrimento. O que desanima é a distância de Deus. E isso desanima, porque quanto mais perto de Deus, você vai se alegrando, porque na presença dele tem alegria, ele é dono da alegria. É impossível estar com Deus e estar triste. É impossível. Aí tem um cristianismo que diz que todo mundo tem fé, mas ninguém pratica a fé. Aí aqui ele vai dizer o seguinte, se você estiver fazendo isso, você é um menino. E Paulo diz uma coisa aos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte, ei, vamos lá, basta, você não é mais menino. É bonito ver um cara de 40 anos, sem trabalhar, morando na casa da mãe, jogando PlayStation. O que a gente fala quando a gente vê isso, irmãos? A gente fala, a gente usa aquela palavra, né, bruta, não é isso? Mas que fosse meu filho, não é assim? Se fosse meu filho, eu botar 40 anos só em casa pedindo comida, roupa, xingando o pai e a mãe, se for italiano ainda, que xingam, e lá desfrutando. O que a gente falaria? Que vergonha. Aí Paulo diz uma coisa que a gente deveria, como crente nessa noite, olhar e falar assim, quanto tempo que eu estou na igreja, meu Deus? Como é que eu estou na igreja? E corrigir. É preciso nessa noite entender que nós estamos aqui para viver uma vida verdadeira cristã. Para não viver uma vida só de momentos. Pastor, mas está tudo ruim. Relaxa! Tem um Deus no controle da sua vida. Mas para isso é preciso ter fé. Para isso é preciso ter fé. Porque senão a gente só fica alegre. E o mundo não é assim? Qualquer pessoa que quando arruma um trabalho está alegre. Não importa se ele crê em Deus ou não. Nós somos diferentes. Jesus, no Sermão do Monte, diz o seguinte, ei, não seja igual aos ímpios, não. Busca primeiro o reino de Deus. Busca depois a justiça de Deus. Sabe por quê? As demais coisas, Ele traz. Mas para viver isso tem que ter fé. E a Bíblia vai dizer que fé é certeza. Fé é certeza. Você tem certeza? Já falou com alguém assim? Você tem certeza? Tem certeza, rapaz. Tem certeza mesmo? Tenho certeza. Fé é isso. É alguém dizer para você, não vai dar certo, e você fala, eu tenho certeza que vai dar. Não vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar. Não, eu tenho certeza que Ele está no controle da minha vida. Eu tenho certeza que Ele cuida de mim. Eu tenho certeza que Ele não vai me deixar. Porque diz o salmista, eu fui moço, eu estou velho. Mas eu nunca vi ali eu vou usar a minha palavra. Eu nunca vi quem crê nele ficar por aí sozinho, largado, não, hein? Não. Passa pelo processo, passa pela dificuldade, mas depois vem dizer, eu venci, porque ele me sustentou. Nós temos que nessa noite ver o que ele está falando. Aí Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios, abre aí 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 11, aonde se fala do amor, né? Ai, esse texto é lindo, fala de amor, mas olha o que ele vai dizer aqui. Quando eu era menino, eu falava, 1 Coríntios, capítulo de número 11, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, irmãos. Agudu dadá. Eu falava como menino.
Eu quero. Não, você não precisa, mas eu quero. Eu quero. Ah, eu não quero mais não. Isso é menino. Falar com o menino é o seguinte: mãe, eu quero mais comida. Aí a mãe põe no prato. Ele mixa e fala: mãe, eu não quero mais não. Isso é menino. Pai, eu compro um brinquedo para mim. Meu filho, meu Deus, é caro. Aí compra um brinquedo caro. Aí vem alguém, faz um palito de fósforo, dá 2 giros no papel. Ele pega o palito de fósforo, fica brincando e o brinquedo caro lá parado. Isso é menino. E está na hora da gente deixar de ser menino. Porque tem muito velho querendo ser menino. E não dá certo, não é bonito. E aí ele diz: quando eu era menino, falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como era menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menina. Está na hora da gente deixar de meninice cristã. Você não acha que está na hora da gente parar de fazer birra com Deus? Você não acha da gente parar de fazer birra como cristão e entender, peraí, ele morreu por mim? Irmãos, entenda isso daqui, porque o propósito da igreja não é pregar bênção, não é carro não, não é sua felicidade não. Talvez você vai morrer aqui com algumas dificuldades financeiras, mas você tem algo melhor preparado que nada pode tirar. A pregação não é dinheiro, é salvação. A pregação não é carro, é arrependimento. Só que a gente não quer mais essa pregação. Eu quero saber de arrependimento, eu quero saber de céu. A minha vida aqui está no inferno. Analise por que está no inferno. Não é por causa de Deus, é por causa das suas escolhas feitas sem Deus. Só que é mais fácil pôr na conta de Deus. Como Ele é rico em misericórdia, Ele não vem cobrar da gente. Só que se lembre, vai ter um dia que você vai estar na frente dele. Aí você vai falar: não, mas você não... Aí ele vai pegar lá e está filmado, hein? Está filmado e está escrito: meu filho, é você? Opa, como é que a gente faz quando é pego no flagra? Ô senhor, né? O bandido está lá roubando, a polícia chega, pega ele, aí ele chama a polícia e diz: senhor, não senhor, não senhor, que? Não senhor, rapaz, estava batendo na família toda aqui na casa, porque foi pego. Nós precisamos hoje parar, irmão, de brincar com a fé. A fé, transformaram ela em algo material, então, pare com isso, irmão. Se Deus não falou nada, fica quieto. Se Deus não revelou nada, porque tem gente que diz que todo dia Deus... Irmãos, aqui está a revelação de Deus, ó. Isso é a revelação de Deus. Isso aqui não falha. E aí você vai lá em Deuteronômio e lê. Eu já falei isso aqui. Profetizou e não aconteceu, para trás de mim Satanás, não foi Deus não. A pessoa do diabo não, mas ela falou com emoção. Ela falou com vontade de ser santo. E você não precisa mostrar para os outros que você é santo. Tem que mostrar para Deus que você é santo. Porque quem te salva não é os outros que recebem profecia. Quem te salva é o Cristo vivo, que já deixou uma profecia. É preciso nessa noite olhar o texto e dizer: Senhor, como é que eu vou fazer aqui, Deus? Vamos refletir sobre fé, irmãos, porque está todo mundo dizendo que tem fé, mas quando chega a primeira dificuldade, o que acontece? Irmão, cadê a fé? Cadê a fé? E não é ser um insensível, entende o que eu estou falando? Não é ser uma pessoa que está tudo dando errado. Não é isso, porque você não consegue, você é um ser humano. É você ir para a presença dele. Aí na presença dele, ele te fortifica, ele te fortalece, e você sai dizendo: ei, peraí. Irmãos, o que é fé? Certeza. Certeza. Isso daqui a gente tem que ir embora hoje, eu quero que você vá. Certeza, 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 certeza. Quem tem certeza que está vivo, diga amém. Amém. Você agradeceu hoje porque está vivo? Alguém hoje parou para dizer: o coração está batendo. Eu não sei se você fez isso, porque eu não fiz não. E é por causa dele batendo que você está vivo. Só que a gente acostumou com ele batendo. E a gente tem vivido essa vida espiritual às vezes. Acostumando com algumas coisas, esquecendo de agradecer pelo que já temos. É preciso nessa noite pensar: eu tenho fé mesmo? Eu sou uma pessoa de fé ou sou um crente de igreja? Eu conheço Jesus Cristo mesmo ou eu conheço só um movimento de igreja? Porque, irmãos, é impossível. Uma vez eu li isso num livro quando eu era mais jovem e eu fiquei com isso na cabeça. O escritor lá, eu não lembro quem era, ele escreveu assim: quem encontra Jesus de verdade é como uma pessoa no meio da rodovia,
e uma carreta passar a 130 por hora. Qual que era a comparação? Depois do encontro de um homem no meio da rodovia e um caminhão a 100 por hora, aquele homem seria irreconhecível por causa da pancada. E ele diz, quem encontra Jesus fica irreconhecível para o pecado. E hoje não é, mas não é isso que a gente está vendo, irmãos. A gente está vendo é pastor roubando, pastor mentindo, pastor vendendo igreja, pastor falando, ó, minha igreja fechada vale tanto, quanto você quer ir para pagar? Perceba! Nós estamos vendo pastor vendendo a igreja para político. Ó, me dá X que eu vou fazer a igreja votar em você. Nós estamos vendo crente só feliz quando tem dinheiro, quando não tem está triste. Só feliz quando as coisas vão dando certo, quando dá errado está triste. Irmão, não é que você tem que ficar rindo como um bobo, não. Mas você tem que continuar. Minha caminhada é para o céu. Eu continuo indo para a igreja. Eu continuo orando. Não, mas não está dando nada certo. Aí é problema de Deus, porque eu estou fazendo a minha parte. E Ele nunca falhou com a parte dele. Eu vou continuar fiel, não porque Ele pode fazer, mas porque Ele já fez. O quê? Ele me salvou. Eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Vou morar numa rua de ouro. Lá tem uma mansão celestial. Isso não alegra mais ninguém, irmãos. O problema é que isso não alegra mais ninguém. A gente está fazendo como tem uma expressão, barba, cabelo e bigode para poder viver aí fora. Tem gente se virando em três para poder sobreviver. Acorda de manhã, trabalha na Zona Leste, depois vai para a Zona Sul, depois vai para a Zona Norte. E é uns patrão bruto, é uns patrão ruim. Mas a pessoa tem que viver, eu tenho que comer. E o teu espírito? E aquele que já fez por você por amor? Qual é o teu relacionamento com ele dia a dia? Qual é a tua vontade quando tu pega a Bíblia? Irmãos, eu tenho dificuldade de entender como pode alguém não ler Bíblia, irmãos. Se você não lê, ou você acredita o que eu falo, ou duvida. Mas se você lê, você vai ser direcionado pelo Espírito. E aí quando você lê, que o Espírito fala com você, ninguém tira de você. E aí nós estamos vivendo uma fé que parece que não tem poder. Perceba que a gente vive uma fé que parece que não tem poder. Morre alguém do mundo, os do mundo se desesperam. Morre um cristão, se desespera do mesmo jeito. Nós não éramos para ser assim, irmãos. Nós éramos para ficar triste, de luto e chorar. Desesperado jamais. Porque a Bíblia diz que nós não somos iguais ao mundo. Nós temos um que cuida de nós. Então, se você tem sido menino, deixe de ser menino. E aí, Romanos, vamos ler? Porque é bom, Romanos 10, 17. Vamos meditar um pouco sobre fé cristã, sobre como identificar se essa fé cristã é realmente só um sentimento, é uma emoção, uma coisa que vem e some. Acharam aí? A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa fé que nós estamos falando que muda a vida das pessoas, não é receber um carro, não. Não é estar feliz. A fé que muda a vida é a que vem daqui. É a que diz o seguinte, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente tem orado a Deus para que a gente possa crescer. Porque, irmãos, não faz sentido, Deus não está feliz com isso. A gente é feliz no culto que tem, né, uma graça maior, né? Até a gente tem recebido graças de Deus. Mas o que mantém a gente não é aquele momento do culto com a graça. É quando a gente vai embora, que acaba o culto. Quando acaba o culto, o diabo já prepara. Deus fala aqui para você, ó. Que nem às vezes eu estou aqui e eu prego o seguinte, Deus vai abrir portas, eu saio lá fora, no outro dia, 5 pessoas, pastor, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado. Aí o diabo fala, vai lá pregar, continua pregando que Deus manda. Aí eu falo assim, fica tranquilo, tinha um homem sonhando ser grande, estava só diminuindo, mas fazia parte do projeto. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então não se desespere se está aí no contrário que Deus falou. Porque o diabo tenta atrapalhar o que Deus fala. Só que ele não consegue atrapalhar quando você permanece na fé. Mas a gente vive assim, ó. Está feliz porque está dando tudo certo. Começou a dar tudo errado. Pode prestar atenção. Começou a dar tudo errado. Primeira coisa que a pessoa para, de vir na igreja. Por quê? O diabo convence ela que não adianta.
Aí ela fala, para que eu vou ficar indo na igreja? Aí já não estava entendendo era nada. Por que eu vou ficar indo para o culto se eu estou cansado? Não resolve nada ir no culto. Ah, para que eu não? Eu preciso. Tem gente que fala assim, eu preciso espairecer. Irmãos, aonde se espairece é na presença de Deus. Olha o que diz o texto bíblico de Hebreus, capítulo 4, verso 1 e 2. Porque alguém fala, tá bom, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, qual é a nossa disponibilidade quando estamos ouvindo? A gente está ouvindo só para cumprir ou a gente está ouvindo com o coração? Porque ele diz o seguinte, ó. Temamos, pois, que porventura, olha isso aqui, irmão, não parece que foi escrito hoje? Deixada a promessa de entrar no seu repouso, que tem muita gente que não quer mais saber de repouso de Deus, não, quer repouso aqui. Pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Escuta o seguinte, foi pregado na mesma igreja o mesmo sermão, mas porque um mudou e o outro continuou? Diz o texto, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que lhe ouvia. Ouvir só para falar, não, eu fui lá no culto, porque tem gente que fala assim, eu vou fazer o ritual, né? Não é assim? Eu vou fazer o ritual. É culto, vou na oração, vou no culto de ensino, vou no culto da sexta, vou no culto de domingo, vou na escola bíblica, e ele determina, ele fala, o meu ritual vai durar um mês. Aí ele fica um mês, irmãos, ó, tá cerveja, aí começa a dar tudo errado, porque o diabo fala, como ele está fazendo o ritual, ele não está forte. Quem faz ritual fica só fingindo para os outros. Aí os outros olham e falam, tá forte. Aí de repente fala assim, cadê? Desviou. Aí você vai conversar, tô fraco. Mas você estava em tudo. Perceba, parece que é o contrário. Fique comendo todo dia 5 pão de manhã, coma 5 pratos de comida no meio-dia, depois jante. Depois de um mês você vai ver como você está. Assim, ó. Fique vindo no culto com o coração aberto, com humildade para ouvir Deus. Você vai ver que você vai ficar forte espiritualmente. Você vai ver que a dificuldade não vai mudar, mas você vai olhar para ela e vai falar assim, eu sei em quem tenho acreditado, eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele vai ajudar eu no momento certo, e você para de transferir para os outros, irmãos. Aí o texto vai dizer uma coisa também. Eu tenho tempo? Tenho. Vamos ler? Efésios capítulo 2, verso 8. A gente vai parar daqui a pouco e a gente começa depois, mas eu quero tentar ir até essa parte. Eu vou fazer uma pergunta e vocês gritem forte, tá bom? Quando eu fizer a pergunta, vocês gritem forte. Vamos ler o versículo, eu vou fazer a pergunta, vocês falem bem forte, que é para a gente fazer a comparação. Porque é importante a gente fazer isso, porque o nosso cérebro funciona assim. E eu queria que você respondesse para que a gente pudesse comparar. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Então é o seguinte, você não tem nada a ver com isso. A salvação é de graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Vamos ler já em seguida alguns versículos, porque aí eu falo tudo de uma vez. Marcos 16:16. Nós lemos agora Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Marcos 16:16. A palavra diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele vai te dar tudo que você quer. Mentira. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé, ela precisa estar na nossa vida. Sem fé não tem, irmãos, escuta, irmãos, sem fé não tem relacionamento com Deus. Sem fé você pode ser o pastor da igreja. Sem fé você pode ser membro da igreja. Mas para ter um contato com Deus, você precisa acreditar primeiro que Ele existe. E se Ele não te der nada? Não importa, Ele existe. Quem crê que Ele existe, sabe que Ele é Senhor. E Senhor não pede ao
opinião do servo para fazer o que quer. Senhor faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Os irmãos aqui que são patrão sabem. Você vai lá no funcionário perguntar para ele se ele quer trabalhar em dias de chuva. Ou está chovendo, você quer trabalhar hoje? Fica em casa. Você vai nele e fala assim, eu estou pensando em pagar 1.000 euros por mês para você. Quanto você quer ganhar? Aí ele fala, quero ganhar 2, tá bom. Não é assim que funciona. O Senhor tem autoridade. Ele define a hora, ele define os horários, o local. Deus é Senhor. E a gente está tratando ele como o quê? Servo. Faz tudo o que eu quero, eu quero. Se não me der, eu vou fazer birrinha. Lembra que o Paulo falou, menino? Não é assim, menino? Toma o celular do filho. Passa uma semana assim, A gente é assim. Deus nos trata, a gente faz birra com Deus. Então tá bom, não vou no culto. Não vou ler Bíblia essa semana. E Deus está no céu olhando para nós falando, por que você está sendo menino? Pelo tempo você já deveria ser diferente, mas pelo tempo você está sendo menino. É porque a gente está ouvindo a palavra e não está entendendo que essa salvação, a fé, ela vem para nos salvar. A fé não é para te dar carro e casa, é para te salvar. Só que, irmãos, a maior dificuldade é entender, e a tristeza é que a pessoa só ouvir que ela é salva não alegra mais. Você acredita nisso? Não alegra mais. Pensa se você agora ganhasse, sei lá, uma quantidade aí que te deixasse bem o resto da vida. Você ia ficar alegre ou não? Ia. Essa alegria, se você fizer um comparativo, quem já ganhou alguma coisa física sabe o que é essa alegria. Quem devia muito, chegou lá, o cara falou, não, fazer um desconto aqui, de 1.000 paga 50. Toda a dificuldade que você tivesse durante o seu dia, você tem que parar e falar assim, espera um pouquinho, eu sou salvo. Isso é um momento. Eu sou salvo. Ele disse que aqui eu ia ter esse momento, mas ele disse que estaria comigo nesse momento, e ele está aqui comigo, me fortificando para me chegar naquele momento que eu tanto espero. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, por exemplo, né? Aí você responde forte. Deixa eu ver, não tem ninguém. Não, acho que todo mundo. Mas por favor, participe para ficar. Quem aqui é crente, diga amém. Amém. Vou perguntar mais uma vez, porque eu acho que eu não ouvi direito. Eu vou mudar, né? Porque dizem que tem alguns que não gostam dessa palavra crente. Quem aqui é cristão, diga amém. Amém. Saindo do culto, seja o que você está falando que é. Amém. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é a dificuldade nossa hoje, nos dias a dia. É por isso que, irmãos, a gente vai ficar triste se não tiver certeza disso. Você falou, mas você tem certeza? Porque se você tiver certeza, você pode ser hoje levado para ser morto, você vai feliz. Um dia, se você puder, leia os relatos da igreja que era perseguida no passado, desses irmãos. Entra ali no Portas Abertas ali. Leia hoje os irmãos que estão ali na China escondido. Testemunhos que o pai viu o filho sendo levado para ser morto. E o filho dizendo, não, eu sou crente sim. Meu pai é pastor. Mas vai ser morto, não importa. Essa vida não vale nada. Tem um céu melhor esperando a gente. Só que isso não está alegrando mais a gente. Aí como a gente diz que crê nele, se saber que ele está com a gente não alegra a gente. Se saber que ele tem todo o poder não alegra a gente. Se saber que eu era digno do inferno e não vou mais para o inferno por causa de Jesus, como isso não me alegra? É preciso orar, irmãos, porque a igreja está virando um clube. Aí para alegar o povo, para ele vir, faz churrasco, faz janta, faz dança. Pastor, não dá para a gente ficar aqui assim, vamos fazer uma balada. Balada enche a igreja, enche. Mas não estamos aqui para encher a igreja, estamos aqui para levar as pessoas a conhecer o céu. O céu é melhor, o céu é maior, o céu é eterno. Só que a gente está vivendo um tempo doído. Perceba que todo mundo aqui gritou que crê. Que é. Aí então quer dizer que todo mundo aqui crucificou as suas paixões. Então quer dizer que quando você sai lá fora, se antes você era fofoqueiro, agora você não é mais. Foi crucificado na cruz. Se antes você era briguento, agora você não é mais, porque foi crucificado na cruz. Se antes você falava palavrão, agora você não fala mais. Aí alguém fala, mas por quê? Olha lá, aí você mostra a cruz. Está lá, o Valdomiro está ali. Ó. Aquele
Esse daí era ele mesmo. Não diga que não era ele mesmo. Só que ele está lá atrás. É preciso nessa noite a gente ir embora e a gente vai refletir esses dias sobre isso. Porque está existindo uma coisa esquisita. Aqui no culto, a gente diz que tem fé, a gente chora, mas sai lá fora, a gente cai o semblante, a gente reclama de tudo. Quem está olhando para nós nem quer saber de vir na igreja, porque fala, olha o crente. Irmãos, a dificuldade vai vir, mas você precisa ter esperança. Você precisa entender que a fé vai te levar à salvação. Você tem que entender que quem crer e for batizado vai ser salvo. Só que as mensagens da salvação sumiu das igrejas. Tirou, irmãos, ó. É um cristianismo sem Cristo. Cristo fica atrás. É a bênção, é a vitória, é o teu inimigo, que às vezes é teu pai. Não, Deus vai destruir teu inimigo. Irmão, nosso inimigo é Satanás. Não é ninguém nessa terra. Se ele estiver usando alguém, é Satanás. Nós não temos que viver assim. A Bíblia diz o seguinte, a vossa luta não é contra carne, nem sangue. Aí a gente está brigando aí com todo mundo. Não. E fique tranquilo, mas seja sincero com você. Essa fé, ela tem salvação. Sem ela você não é salvo. Essa fé é preciso existir para ter um relacionamento com Deus. Essa fé é preciso existir para você poder entender a palavra de Deus. Vamos orar? E a gente continua semana que vem.